Fala galera, aqui é o Igor, começando mais um diário. Hoje, 30 de novembro de 2021, né? O último dia do mês de novembro. Ibov fechando em uma queda de 0,87, com volume no dia de 34 bi. Chegamos a estar caindo bem mais, mas pela parte da tarde a gente deu uma boa recuperada, tá? Como de costume, vamos lá para o índice futuro e aí eu vou falar o que eu fiz no dia de hoje. E depois a gente volta para o Ibov e aí eu comento até alguns papéis que me chamaram a atenção no dia de hoje, beleza? Vou colocar aqui 15, tá? E então, fazendo meus estudos no dia de ontem, tá? À noite, né? Comecei a ver aqui esse canal, né? E dentro desse canal aqui eu comecei a visualizar um ombro, cabeça, ombro. A gente abriu hoje num gap de baixa, ou seja, já até rompendo, acionando aqui esse ombro, cabeça, ombro, certo? E aí eu fiquei bem atento primeiro, olhando se a gente poderia fazer um pullback para cair mais, né? E aí a gente veio, subiu, deixa eu colocar aqui no time frame 5. A gente veio, subiu aqui, tentou fechar o gap, não conseguiu, caiu logo em seguida. E aí, a partir desse ponto, eu comecei a visualizar uma espécie de triângulo, tá? Quando eu ainda cheguei a comprar esse triângulo, tá? Cheguei a comprar esse triângulo, mas quando chegou aqui em cima, que ficou nesse lenga-lenga aqui, eu percebi que não ia sair, né? Eu acabei zerando minha posição porque eu fiquei com receio de realmente agora a gente tá fazendo um pullback aqui pra gente voltar a cair. E aí depois que eu zerei, caiu, né? Eu não peguei essa venda em seguida, subiu e aqui eu fiz a minha entrada, né? Uma entrada de tática da onda, né? Uma entrada que eu gosto, né? Como eu tinha perdido aqui esse pullback, que daria até para ter vendido aqui em cima, e eu não tive coragem de ser tão agressivo, por quê? Porque tinham muitas médias embaixo, né? E eu não sabia se ia dar certo. Então deixei cair, e aí quando o preço passou para baixo dessas médias, eu esperei um tática da onda, que foi acionado quando perdeu a mínima desse candle verdinho aqui, né? O tática da onda, tá? Para quem não conhece, o que é o tática da onda? Tática da onda é 9 exponencial, cruza para baixo da 21 aritmética, e aí o primeiro candle, né, que toca e tem a mínima perdida, a gente vende, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Esse candle aqui a gente perdeu a média de 21 nesse ponto. Esse candle triscou na 21, perdeu a mínima? Não. Esse aqui triscou na 21, triscou, perdeu a mínima, perdeu. Então a gente vende aqui com stop na máxima dele, tá? Então aqui eu considerei que era o pullback dessa figura aqui nos 60, nos 15. Deixa eu colocar aqui os 15. A coloração do meu trade system aqui começou a ficar rosa, já estava rosa na verdade. Rosa é uma combinação de indicadores que eu utilizo, né? E quando ele fica rosa, é porque está favorável. Os indicadores que eu faço essa combinação estão todos na venda, tá? E para completar, a gente tinha aqui um DD que estava agulhado na venda, tá? Aqui nesse ponto. E aí eu consegui pegar esse trade aqui, esse belo trade. O meu alvo era essa pernada aqui, tá? Deixa eu pegar aqui do ombro, cabeça, ombro e projetar para baixo. Era aqui nesse ponto, né? E até aqui esse ponto, tá? Deu 1.500 pontos, né? Mas o que eu fiz? Como eu já peguei algumas pernadas que eu saí antes, né? Eu falei assim, eu só vou sair desse trade
quando a média de 3 falar que é para eu sair, né? E como que eu utilizo a média de 3? Eu já expliquei aqui em outros vídeos. Essa média de 3 é essa média verde aqui, tá? É uma 3 exponencial, sem deslocamento, tá? E como é que eu carrego por ela? Enquanto o candle não fechar acima dela e o seguinte romper a máxima, eu permaneço no trade. E aí, esse candle fechou positivo, né? Mas fechou abaixo dela. Esse candle fechou positivo, fechou abaixo dela. Esse aqui fechou. Esse aqui fechou acima dela e o seguinte rompeu a máxima dela. E aqui falou que era para eu sair do trade. E aqui eu fiz o meu stop. Então, foi um trade aí muito, muito bom hoje, né? 1.900 pontos, tá? Foi um belo trade que eu peguei aí na venda. E aí eu fiquei até observando, eu falei, pô, tô com cabeça que talvez possa cair mais, né? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, né? Além de estar vendo o ombro, cabeça, ombro aqui, eu imaginei, pô, isso aqui pode ser uma bandeira de baixa. E se for uma bandeira de baixa, né? O alvo vai estar lá nos 99.900, tá? Então, fiquei esperando para ver se fazia algum outro tipo de bandeira aqui, né? E não aconteceu, tá? Pelo contrário, me deu um sinal de compra, tá? E qual foi o sinal de compra que me deu? Eu espero que todo mundo tenha aprendido aí como eu utilizo a retração de 61.8, né? Então, quando deu essa pernadinha aqui, ó, para cima, tá? Eu já puxei uma retração de 61.8 dessa pernada pequena. Pode ser de uma pernada pequena, tá? E aí, esse candle aqui, ele deixou o martelinho nessa retração de 61.8 e depois veio ser acionada aqui, ó. Então, aqui eu fiz uma compra, né? Depois que eu fiz essa compra de 61.8, acionou um outro sinal. E qual é esse outro sinal? Um Joy de Napoli. E aí o Joy de Napoli a gente já usa essa média de 3 aqui, só que nessa média tem o deslocamento 3, tá? E aí como que é o Joy de Napoli? Um fundo abaixo da média de 3, que é a verde, um topo acima da média de 3, um novo fundo abaixo da média de 3, mas já mais alto que o fundo anterior, tá? E o primeiro candle que fechar acima da média de 3, a gente compra a máxima dele, o rompimento da máxima. E aí esse candle branco aqui fechou acima da média de 3 e o seguinte assinou o Joy de Napoli. Tá? O Joy de Napoli, assim como a retração de 61.8, ele antecipa, tá, o movimento de um pivô de alta, ou de um pivô de baixa, tá? Dependendo se é um Joy de Napoli de alta ou de baixa, certo? E aí, a partir do momento que rompe e faz o pivô, que rompeu essa máxima e fez o pivô, eu posso agora pegar o FIBO aqui e traçar os meus alvos, tá? Primeiro alvo, 101.348. Segundo alvo, lá na 80. Terceiro alvo, lá em cima, né? E assim eu fiz, tá? Pena que eu não tava com a mesma... Não tava acreditando tanto no trade, né? Porque para mim ainda era um trade contra a tendência, né? O volume tinha caído aqui em toda essa subida aqui, ó. Era um volume que estava abaixo da média, né? Então eu peguei apenas 600 e poucos pontos aqui nesse trade e saí. E aí explodiu para cima, né? Cheguei a fazer uma reentrada depois, tá? E tô até levemente comprado nesse índice, tá? Mas bem pouco mesmo. Meu PM tá bem aqui embaixo, tá? Mas foi um dia muito, muito bom, né? Peguei 2.000 pontos na queda, mais 600 e pouco subindo, mais de 2.600 pontos aí no dia, tá? Aqui eu poderia ter feito talvez o meu erro aqui, né? Como fez um Joy de Napoli aqui nos 15 minutos também, ó. Talvez eu devesse ter carregado, né? Deveria ter carregado esse trade da mesma forma que eu carreguei o da venda, né? Pelos 15 minutos. E enquanto a média de 3 não mandasse eu sair,
eu não tivesse saído, ó. Pode ver que depois que acionou esse pivô, depois que assinou o Joy de Napoli, na verdade, nenhum candle fechou abaixo dessa média de 3, né? E aí a outra possibilidade é que isso aqui seja um V15, né? V15 cai e depois sobe, né? E aí o alvo seria voltar aqui para a máxima do dia de hoje, né? Fui leve. Por que eu fui comprado, né? Cara, primeiro eu fui comprado com pouco, tá? Meu PM ficou lá embaixo depois das parciais que eu fiz e novamente especulando em cima dessa votação da PEC, né? Já fiz essa compra outros dias aí, não deu muito certo, mas hoje parecia que ia dar certo e agora à noite eu até tava vendo a notícia que o Pacheco meio que vai passar para outro dia, né? Não sei como vai se comportar o mercado amanhã, tá? Uma outra coisa é o SPX, né? O SPX fechou bem feio o dia de hoje. Daqui a pouco a gente dá até uma olhada nele, tá? Então esses foram meus trades do dia, tá, galera? O Joy de Napoli aqui, só voltando, explicar aqui. A compra na retração de 61.8, tá? O stop fica na mínima do candle que segurou na retração, que no caso foi esse aqui. E o stop do Joy de Napoli fica na mínima do candle que armou o Joy de Napoli, tá? Então, olha aí os trades, né? 235 pontos, pegou aí 700, pegou até mais, quem segurou comprou, né? 1.800 pontos. Aqui era um stop de 226 pontos para 800 pontos, aqui até a média de 80, até o final 1.900. E a minha venda de tática da onda, né? O stop na máxima, isso aí eu falei, tá? Vamos lá pro dólar. Dólar segue lateral, né? Vou colocar aqui nos 15 minutos. Ficou bem lateral. Deixa eu até apagar. Eu tava vendo ele até encaixotado. Deixa eu colocar W F22, tá? Tava vendo ele até aqui meio encaixotado. Fez um falso rompimento aqui desse retângulo, tá? Chegou a acionar e depois começou a cair e devolveu praticamente toda a alta. Fechou aqui dentro desse retângulo novamente, tá? Então, dólar tá tranquilo, né? Tranquilo assim, né? Com a volatilidade do índice, ele não tá tão volátil quanto o índice, tá? Indo pro Ibov agora, vamos lá ver o que tem no Ibov. Ontem eu cheguei a comentar que eu não gostava muito desse cenário aqui, né? Por quê? Porque eu considero isso aqui um suporte fraco, tá? Hoje a gente ameaçou perder ele, né? Na verdade a gente até fechou abaixo. Aqui nessa zona aqui já tem a parte de baixo do canal, tá? Para mim fica favorável para compra se a gente conseguir romper a máxima desse candle amanhã, tá? Como a gente está no fundo de um canal, que é uma figura gráfica, né? O interessante também seria esse estocástico aqui na zona de sobrevenda, querendo apontar agora para cima, tá? Então, aqui eu não vejo uma compra nem por estocástico e favorável se a gente conseguir romper a máxima amanhã, tá? E aí eu acho interessante também a gente ficar de olho lá no SPX, né? Pô, ele fechou bem feio hoje. Vamos dar uma olhada aqui. Tá em queda de 0,27, né? Então ele tá bem feio. Eu tenho um alvo para ele aqui nesse ponto aqui, 4.542, né? Um primeiro alvo para ele. Eu acho que se vir aqui pode vir até um pouco mais embaixo nessa média, no 525, que é essa média de 80. E se ele vier, pode ser que ele acabe pesando um pouco no nosso índice, né? Vamos ver aí essa questão de PEC, isso tudo aí. Outra coisa que é importante a gente observar no dia de hoje é o fechamento dos gráficos no time frame mensal. Como a gente fechou o mês, é interessante a gente olhar o mensal, né? Fazer até uns estudos em cima de mensal no dia de hoje. E aí esse ponto que tem segurado, né, é um ponto que é um topo, esse ponto aqui desse topinho anterior, né,
topos anteriores são considerados zonas de suporte. Então, para mim, está segurando aqui nesse ponto. E se a gente perder esse ponto aqui, eu só vejo um próximo ponto de suporte aqui nos 93, tá? Apesar de a gente ter deixado um candle bonito hoje, um candle que mostra força compradora com volume de 34 bi, tá? A gente já deixou um candle parecido com esse aqui, né? Outro aqui. Então, sei, não anima tanto, né? Eu, pelo menos, não fico tão animado vendo isso aqui. Para mim, é importante que a gente consiga fazer um pivô de alta, pelo menos no diário, tá? Então, esse o meu diário de hoje, tá? Agradeço mais uma vez aí a todos que estão dedicando um pouco do seu tempo para aprender aqui comigo, que estão deixando feedbacks aí. E é isso, uma boa noite de descanso para todos vocês e até amanhã. Valeu!